E aí, sabe aquele projeto em Python que a gente começa, todo empolgado, colocando tudo num arquivo só? No começo é uma beleza, mas aí ele vai crescendo, ganhando mais e mais código, e de repente, o que era simples vira um verdadeiro labirinto, um monstro que ninguém mais entende. E aí, como é que a gente faz para não deixar o projeto se perder nesse crescimento? Bom, é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Como usar as ferramentas que o próprio Python oferece para a gente construir aplicações que sejam robustas e principalmente escaláveis. Vamos mergulhar no poder dos módulos e dos pacotes. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina de hoje. A gente vai começar sentindo na pele o problema de um código bagunçado. Depois, vamos descobrir, passo a passo, como os módulos e os pacotes são nossos maiores aliados. E lá no final, a gente vai amarrar tudo e entender por que essa organização toda é, na verdade, o grande segredo dos projetos que dão certo. Preparados? Vamos nessa! Todo mundo que programa já passou por isso, não tem jeito. O projeto nasce pequeno, sabe? Tipo uma casinha de um cômodo só. Mas aí, a gente vai adicionando funcionalidades novas e começa a empilhar móveis, levantar paredes, colocar janelas, tudo no mesmo lugar. Chega uma hora que fica impossível se mexer lá dentro, impossível achar qualquer coisa. É exatamente isso que acontece quando a gente insiste em deixar todo o nosso código dentro de um único arquivo. E aqui está o centro de tudo, o coração do problema que todo dev uma hora encara. Um arquivo gigante com milhares de linhas, onde a lógica principal do programa está toda misturada com dezenas, centenas de funções que ajudam. É como tentar achar uma agulha num palheiro, só que o palheiro está pegando fogo. Corrigir um bug ou adicionar uma coisinha nova vira uma tarefa heróica, super frustrante. Mas, felizmente, a galera da engenharia de software já nos deu a letra há muito tempo. Dividir para conquistar. Em vez de tentar construir um prédio gigantesco de uma vez só, a gente constrói com blocos de Lego. Cada bloquinho tem uma função clara, específica, e pode ser combinado com outros para criar uma coisa muito maior e mais complexa. Essa, gente, é a alma da modularização. Tá, mas e aí? Como é que a gente aplica essa ideia dos blocos de Lego no nosso código Python? Bom, a primeira peça desse nosso quebra-cabeça de organização são os módulos. Vamos entender de uma vez por todas o que eles são e como eles já começam a botar ordem na casa. E olha, essa ideia de modularizar não é nenhuma novidade, viu? Ela surgiu lá na década de 60, quando os primeiros softwares gigantescos começaram a ser criados. Os engenheiros da época sacaram que o único jeito de dar conta da complexidade era quebrando o sistema em pedaços menores, independentes, cada pecinha com a sua própria responsabilidade. E aqui vem uma das coisas mais geniais do Python, a simplicidade. Em outras linguagens, criar um módulo pode ser um processo cheio de configurações. Em Python, qualquer arquivo que termina com .py já é, por natureza, um módulo. Simples assim. É a ferramenta perfeita para a gente começar a agrupar nossas funções e classes por assunto, dando aquela limpada geral no nosso arquivo principal. Conversa é boa, teoria é importante, mas nada se compara a ver a coisa funcionando na prática, né? Então vamos pegar um exemplo de código e fazer essa transformação juntos, passo a passo. Olha só esse cenário aqui. Um arquivo só, o números.py. Nele, a lógica que interage com a pessoa, que pede os números, está toda embolada com as definições das funções matemáticas. Fatorial, dobro, triplo. O código até funciona, mas não tem separação nenhuma de responsabilidades. Isso aí é um prato cheio para dificultar a manutenção e esquecer a reutilização. E a mágica acontece em 3 passinhos bem simples. Primeiro, a gente cria um arquivo novo, vamos chamar de úteis.py. Segundo, a gente literalmente recorta as funções lá do números.py e cola nesse arquivo novo. E por último, mas não menos importante, lá no topo do nosso arquivo original, números.py, a gente adiciona uma linha, import úteis. Pronto! Agora, olha a diferença que isso faz. O nosso arquivo números.py está limpo, está enxuto. Ele agora só se preocupa com o fluxo principal do problema, com a lógica de negócio. Toda aquela complexidade das funções de cálculo foi encapsulada, foi escondida lá dentro do módulo úteis. Nosso código principal finalmente consegue respirar. Agora um detalhe crucial, o jeito de importar. A forma import úteis e depois usar úteis.fatorial é de longe a mais segura. Por quê? Imagina que você também importa uma outra biblioteca de matemática que, por uma baita coincidência, também tem uma função chamada fatorial. Com essa abordagem, fica super claro qual das duas a gente está usando. Já a outra forma, from úteis import fatorial, parece mais direta, né? Mas em projetos grandes, isso aí é uma receita para dar confusão, para gerar bugs que são um pesadelo de rastrear. Beleza, resolvemos um problema. Mas o que acontece quando o nosso arquivo úteis.py também começa a ficar gigante e bagunçado? Bom, aí é hora de subir mais um degrau nessa escada da organização.
E aqui a gente encara o próximo desafio natural de um projeto que cresce. A gente trocou um arquivo monolítico por um módulo monolítico. O nosso coitado do utis.py começa a engordar, acumular dezenas de funções que não têm nada a ver uma com a outra. O problema da bagunça só mudou de casa. E é nesse momento que o Python nos dá uma solução ainda mais poderosa: os pacotes. Pensa assim, se um módulo é um arquivo, um pacote é uma pasta. Uma pasta especial que permite agrupar vários módulos que falam sobre o mesmo assunto. É um novo nível de organização. E a estrutura, como dá para ver, é super intuitiva. Dentro da nossa nova pasta úteis, que agora virou um pacote, a gente pode ter módulos super específicos. Um só para funções de números, outro só para mexer com textos, um terceiro só para lidar com datas. A clareza e a lógica do projeto dão um salto gigantesco de qualidade. Mas o que exatamente transforma uma pasta comum num pacote de Python? É esse carinha aqui, o underline init.py. Antigamente, ele era obrigatório. Hoje em dia, nas versões mais novas do Python, nem sempre precisa, mas a presença dele ainda é uma convenção muito forte. Ele funciona tipo uma certidão de nascimento para o pacote. É ele que avisa o interpretador: "Ô Python, essa pasta aqui não é uma pasta qualquer. Trata ela como um conjunto de módulos, beleza?" Ele pode até estar vazio, mas é a presença dele que faz a mágica acontecer. Bom, a gente já viu o como fazer. Agora vamos reforçar o porquê fazer. Porque todo esse trabalho de separar em arquivos e pastas não é só frescura de programador, mas sim um investimento fundamental no futuro do nosso projeto. Olha, os benefícios são enormes. Primeiro, organização. O projeto fica tão claro que até uma pessoa que nunca viu o código antes consegue se achar. Segundo, manutenção facilitada. Corrigir um bug em uma função? Pronto, está corrigido em todos os lugares que usam ela. Terceiro, abstração. Nosso código principal fica limpo, livre daquela complexidade toda que agora está escondidinha nos módulos. E, talvez o mais importante de tudo, reutilização. A gente pode simplesmente copiar e colar nossos módulos e pacotes em projetos novos, economizando um tempo de vida. Então, fica aqui a reflexão. Como essa mentalidade de organização pode transformar o seu próximo projeto? É importante lembrar que estrutura não é um acabamento que a gente coloca no final, é o alicerce. Começar a pensar em módulos e pacotes desde o dia 1 é a diferença entre construir um castelo de cartas, que qualquer vento derruba, e construir uma fortaleza. Organizar não é um luxo, é um mapa para a gente criar software que não só funciona hoje, mas que está pronto para crescer e evoluir amanhã.